paz, amém. Você que tem a sua Bíblia, primeiro livro do Novo Testamento, abre lá comigo, Mateus capítulo 12 e versículo 46, quase no finalzinho lá, quase no capítulo 13 lá. Eu quero cumprimentar os irmãos presentes, ao pessoal que nos acompanha pelas plataformas digitais. Eu sempre faço uma pergunta, né? Quem está feliz, diga amém. Você que não tem motivo para estar feliz, então ore, peça, clama ao Senhor, que até o final da noite Ele vai estar entrando com uma providência. Quem achou? Capítulo 12 de Mateus e versículo 46. A família de Jesus. E falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Senhor, está aqui a tua palavra, Pai. Me usa, Senhor, que os irmãos aqui presentes, os teus filhos, Pai, possam absorver a tua palavra e sair daqui com entendimento no coração, Senhor. Amém. Irmãos, a palavra aqui nos mostra que a Bíblia fala sobre a família de Jesus, mas não era uma família espiritual, porém era uma família carnal, né? A mãe, os irmãos. Hoje a gente se chama de irmão, irmã, mas é por causa que nós somos irmãos em Cristo, né? Então, Jesus, ele tinha a sua família carnal aqui na terra. Então, o que acontece? Quando eu li essa palavra, algum tempo atrás, eu tive uma visão, e hoje eu tenho uma visão totalmente diferente, porque quando eu li essa palavra, eu não tinha um entendimento espiritual, eu tinha um entendimento carnal aqui na terra. Então o que acontece? Hoje eu quero falar assim, a mensagem que nós vamos ministrar é característica versus pecado. Irmãos, desculpa, agora o irmão fez sinal lá na porta, eu não entendi. Pode tomar os seus assentos, por favor. Faz parte. Eu entendi que a irmã queria que eu sentasse, né? Mas aí eu quase que eu disse, eu estou bem de pé aqui. Desculpa, irmão, desculpa. Então, o que acontece? Hoje eu quero falar sobre característica versus pecado. Porque é uma coisa tão simplória e a gente às vezes acaba perdendo a bênção, ou às vezes a gente acaba perdendo de ter uma relação com os nossos entes queridos, porque a gente não consegue distinguir o que é uma característica do nosso irmão com um pecado. Então, aqui a Bíblia mostra que a família de Jesus não sabia qual era a característica do seu ente querido, do seu familiar. Jesus, quando ele pregava para a multidão, ou quando ele pregava para 4, 5, 6, primeiro era a palavra de Deus, e depois, em segundo plano, vinha a sua família. Por que em segundo plano? Porque Deus, ele nos fala que aquele que faz a obra, que pega a palavra, Deus cuida dos seus. Então, eu quero conversar com vocês sobre duas características que eu até não sabia que existia, mas eu fiquei sabendo. Tem duas características na nossa vida, nos nossos familiares, que é uma que se chama a família dos aglutinados e a família dos dispersivos. Quem daqui sabe o que é dispersivo e quem sabe o que é aglutinado? Por favor, levanta a mão. Ninguém, irmãos.
Ô Jesus, a Michelle já levantou a mão ali, amém. Então tá, o que acontece? Irmãos, tem duas famílias. Quando eu falo família, eu vou falar então assim, ó, no núcleo familiar também envolve amigos, tá? Tios, parentes mais longe. Para muitas pessoas assim, ó, família é filho, pai, mãe e deu. Então o que acontece? Existe uma característica que chamamos aglutinado, aquele povo que gosta de viver na aglomeração, como diz aí fora, na muvuca, né? Eu sou aglutinado, confesso. Eu gosto de estar no meio do fervo, no meio da galera. Estou numa reunião de família, todo mundo fala ao mesmo tempo, não tem problema. E o que acontece? Os aglutinados, eles têm uma característica, uma semelhança, não vou dizer infelizmente, mas tem uma semelhança com pessoas humildes, pessoas simples, porque geralmente quem vem de uma família de dinheiro, de um poder aquisitivo mais elevado, já vem com alguns costumes de berço, o jeito que se comporta para falar, o jeito que se comporta para se vestir, enfim. Então os aglutinados, eles têm uma semelhança com o povo humilde, o pobre, né? O pobre. Então o que acontece? Tu vai na casa de um aglutinado, aquele cara simples, humilde, eles, como eu falei antes, eles falam ao mesmo tempo. Vai numa festa de aniversário, tu convida 8, vem 19, não tá nem aí, aonde come 1, come 20, não tem cadeira, traz no carro uma cadeira de praia, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, e são felizes. Isso é pecado? Não, não é pecado, porque a palavra de Deus diz que é tão bom quando os irmãos vivem em união. Não estão fazendo nada de pecado, só que é um estilo de vida de viver, né? É um estilo de vida, é uma característica daquele povo. Mas por outro lado, tem os dispersivos. Por exemplo, o meu irmão é dispersivo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu recebo uma bênção, eu vou correndo contar para o bispo, eu vou correndo contar para minha mulher, eu corro contar para minha mãe, para o meu pai, porque eu fico feliz, eu quero que eles fiquem felizes. O dispersivo não. O meu irmão mora no bairro das Quintas, ali em Estância Velha. Ele comprou um carro. Eu fiquei sabendo 4 meses depois. Mas não é porque ele não me ama, é porque ele é um cara na dele. Se tu sentar com ele 2 horas e não abrir a boca, ele não fala contigo. Agora, se tu chegar ali e bater um lero com ele, ele fica 3, 4 horas conversando contigo. Ele tem assunto, só que ele é um cara na dele. E ele está no pecado, ele está errado? Não. É um estilo de vida dele, é uma característica dele. O dispersivo, para ter uma ideia, se você convida ele para vir na sua casa para almoçar, ele chega que hora? Às 11h30. Ele traz um refrizinho, ele traz um pudim. O aglutinado só traz isso aqui, vazio, né? Tu convida ele para vir almoçar, ele chega às 8, ele já pega o café da manhã. Ele só sai às 3h30 se tem Grenal, se não tem Grenal, fica. Até o Domingão do Faustão, não tem problema nenhum. Está tudo certo. O aglutinado mora num terreno com 10 casas. Acabou o azeite, abre a janela, grita: Maria, tem um azeite, amanhã eu recebo Bolsa Família, eu te pago. Devolve, não tem problema nenhum. É pecado? Não, não é pecado. É uma característica daquele povo, eles são felizes e eles se entendem. Só que o que acontece? O aglutinado, ele vai casar com o dispersivo. E se você não entende a característica do seu irmão, você casou e pensa assim: ó, casei errado, agora eu estou sofrendo. Sim, está sofrendo, mas é porque ele é o errado? Não, porque na verdade você não prestou atenção na característica do seu, a palavra agora que se chama é cônjuge, né? Cônjuge. A gente fala marido e mulher, mas é cônjuge. Então, você não sabe a característica do seu cônjuge. Aí você casa com ele e, como diz lá o Cláudio Duarte, hashtag chupa essa manga, já casou, já era. Então o que acontece? Você casa com aquela pessoa, no próximo dia de visita, depois do casamento, encosta a van às 8 horas da manhã, desce aquela penca de gurizada, sobe no teu sofá, tu já está acostumado a viver uma vida dispersiva, que é aquela vida mais cheia de regra, né? Aquela vida mais toda cheia do... Bota a mão, Joãozinho. O que tem? É um enfeite, né? Quem é que não gosta dos bibelô na estante, né?
Deus do livre, a minha avó está há 80 anos, bibelô na mesmo lugar, não pode botar a mão. Mas porque a vida dela é assim, ela é dispersiva, ela acorda de manhã, não cumprimenta a vizinha, se a vizinha não cumprimentar, já não é que nem minha mãe vem me visitar aqui, 2 dias ela já sabe o nome de todo mundo da rua, ela já pede erva para a vizinha, ela já troca uma ideia, mas porque isso é pecado? Não é pecado, irmãos, como eu falei, é característica, e se a gente não souber o que é a característica do nosso próximo, a gente vai estar sempre achando que ele é o errado. O aglutinado, ele fala, ele conversa, só que ele não fala dos outros, da vida dos outros, ele não fala, ele não faz fofoca. Então, o falador, esses dias o bispo estava falando ali, o irmão Gil é falador, ele fala. Isso não é pecado. O irmão está se defendendo, eu estou me defendendo. Então assim, o falador, ele fala. Agora tem aquele falador que fala 50 palavras, na 49 tu pensa assim, quando é que ele vai falar alguma coisa que preste? Aí é pecado, porque o que sai da tua boca tem que ser palavra boa, palavra que vai elevar a vida do outro. Então o que acontece? Repetindo, voltando lá nos aglutinados e nos dispersivos. Você casou, você é de uma característica diferente. Eu sou aglutinado, eu casei com uma dispersiva, eu vou na casa dela. Glória a Deus, é isso aí, vamos tocar o barco. Então o que acontece? O dispersivo fica bravo, o aglutinado pega o microfone, puxa, é isso aí mesmo, e toca o barco, né, cruzado? Então assim, então o que acontece? Aí eu sou aglutinado, eu casei com uma pessoa que é dispersiva, ela é no canto dela, eu chego lá, eu sento, eu vou conversar com a minha futura sogra, que ela é na dela. Se eu conversar com ela, ela conversa. Se eu não conversar, ela não conversa. Chega depois do almoço, eu olho para minha futura mulher, eu digo assim, eu não volto mais aqui. A tua mãe me odeia. Eu falei 4 palavras para ela, ela só fez aham. Ela foi educada, ela conversou comigo, mas é o primeiro encontro, ela não tem muito diálogo para falar. Agora já a mãe do aglutinado, ainda bem que tu casou com isso aí, porque o outro não prestava nada, não valia nada. Casou, noivou, separou, já conta tudo do ex pro atual, e o atual fica olhando assim e diz: onde é que eu já me enfiei? Tu tinha me dito que era só um lancezinho, ela já me disse que tu estava noiva. O aglutinado entra no ônibus, já fica dizendo: oi Maria, tudo bem? Meu filho está ganhando 1.500, já falou até o valor do orçamento, do ordenado do filho. Tem mal nisso? Não é pecado, mas não precisava falar também, né? Mas então assim, então o que acontece? A gente tem que saber a característica. Jesus Cristo, o que acontece? Jesus Cristo, ele pregava para uma multidão, mas quando ele tinha algo para falar, não que pregar para a multidão não fosse sério, mas quando ele tinha algo muito sério, ele chamava a patotinha dele, sempre os mesmos, Pedro, João, Tiago, né? O que acontece? Ele foi lá para ressuscitar a filha de Jairo, ele foi só com uns 4, 5, que ele já sabia como era a característica daqueles discípulos. Por que os outros discípulos não foram? Eram pecadores? Eram maus? Não, só que a característica deles era diferente. Imagina Tomé. Tomé é o homem aquele que queria ver os furos na mão de Jesus. Se Jesus leva Tomé para ressuscitar a filha de Jairo, olha, Tomé diz assim: eu só acredito vendo. Ele é o homem que só dizia: eu acredito vendo. Então já nem levo esse infeliz junto comigo. Então o que acontece? Jesus, ele tinha algumas características que os próprios discípulos não conheciam, né? Jesus estava lá descansando, dormindo, e Pedro queria falar com ele sobre o quê? Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Alguns discípulos não queriam que incomodassem Jesus. Jesus estava lá, cansado, já tinha pregado. No meio da madrugada você está cabisbaixo, você foi no banheiro, você quer falar com o Pai.
Aí você pensa, eu não vou falar com Deus porque são 3 horas da manhã. Deus não dorme. Deus, ele fica 24 horas ao nosso redor esperando que nós nos curvemos e clamamos a Ele, porque a palavra dele diz: eis que estou à porta e bato, né? Então você tem um problema e a solução está batendo a sua porta e você não abre. Então, se você não conhece essas características, você pode se atrapalhar. Por exemplo, Jesus Cristo estava lá ensinando, e veio as mães para que Jesus fosse abençoar as crianças, né? E na verdade alguns discípulos não iam deixar aquelas mães trazer as crianças porque ia atrapalhar o ensinamento. O bispo mesmo acabou de falar, né? A escolinha está liberada, as crianças vão. Já imaginou eu pregando aqui, vem uma criança e puxa o fio, né? Então atrapalha. Então esse era o entendimento dos discípulos. Não tragam as crianças, vai atrapalhar, o mestre está pregando. Então Jesus diz assim: vem as crianças até a mim, porque delas é o reino do céu. Então, discípulos estavam lado a lado com Jesus e ainda não conheciam algumas características do seu mestre. E assim é nós na nossa vida. A gente tem uma vida cristã ali, nós devolvemos o nosso dízimo, nós não falamos mal do irmão. Só que o que acontece? Entrou um irmão ali, ele trabalhou o dia inteiro, ele sofreu muito naquele dia. Então ele vem à casa do pai para ter uma resposta na sua vida. Ele vem à casa do pai para achar uma solução na sua vida. E no mesmo dia vem ali, eu vou citar porque ele deixa eu citar. Aí vem o irmão Jorge. Ele já entra ali, passou, irmão, não precisa nem microfone. Ele vem, ele te abraça, ele te cumprimenta, ele está felizão. Só que tu não está felizão. Por que tu não está felizão? Porque tu teve lutas e provações durante todo o dia. Então, se o irmão Jorge não conhece a característica daquele irmão, ele vai meter os pés pelas mãos. Ele vai olhar para o irmão e vai dizer assim: o irmão chegou meio cabisbaixo. Eu vou abraçar o irmão, vou dizer: irmão, tudo bem, estamos aí, vamos te ajudar. Por quê? Porque o varão, ele já conhece a característica do seu irmão. Ele sabe distinguir o que é uma coisa errada na vida dele ou uma coisa que é uma característica. Quer ver? Vamos voltar ao cônjuge. Eu casei com a Lisiane, nós estamos somente 20 anos juntos. Repete comigo: 20 anos. Não é 20 dias. Tem gente que está um mês com o namorado e está de cabelo branco. Então imagina, eu já rapo o cabelo para não aparecer esse cabelo branco. Então o que acontece? A Lisiane sabe que eu 5h30 da manhã, eu levanto, eu abro a janela, eu já ligo o som, eu já tiro o lixo para fora e eu já vou fazendo um estardalhaço. Não é porque eu moro na igreja, mas a vida toda foi assim. Durante 20 anos essa é a minha rotina: acordar cedo, seja sábado, domingo, dia de trabalho ou não, eu a levanto cedo. A Lisiane levanta às 7, acorda às 11, porque é pecado? Não, é a característica dela. Na madrugada eu só levanto para orar. Ela não, ela na madrugada ela levanta para cuidar do meu filho, para cuidar da minha filha. Eu não sei se ela levou ele no banheiro para fazer, não sei, porque eu estou dormindo. Então, se eu a levanto, eu tenho que entender a característica dela. Uma mulher que levanta mais cara fechada, não é que nem eu, que já levanto chutando o chinelo para o canto e gritando glória a Deus. Eu sou assim, é a minha característica. Mas por muitas vezes nós brigamos porque nós não sabíamos como era a característica de um do outro, né? A minha irmã, ela tem tinha uma vida atribulada com o meu pai, porque a minha irmã, ela gostava muito dessa coisa de acordar tarde. Então, se ela sabia que meu pai reformava a casa sábado e domingo, e ela tinha liberdade de dormir na casa do noivo, porque ela já estava noiva há 10 anos, então ela tinha, por que ela não ia dormir na casa do noivo? Não, ela insistia num erro, ela insistia em dormir numa casa que o pai dela ia acordar às 6 horas da manhã para ligar a bitorneira. Aí ela briga com o próprio pai,
ela está errada, porque ela não conhece a característica do próprio pai, que acorda cedo, que está reformando a casa. E se ela tinha liberdade de posar fora, então eu vou posar fora, porque eu quero dormir até mais tarde, tirar um cochilinho, meu pai não vai me atrapalhar. Então, se dentro do próprio lar nós não conhecemos a característica do nosso familiar, quem dirá dentro da igreja, quem dirá dentro da rua. Dentro da rua não, lá na rua. Eu estava lá em Caxias do Sul e eu pegava o ônibus. Para quem não conhece, Caxias do Sul é uma cidade grande. Eu pegava 2 ônibus para ir, mais 2 ônibus para voltar. Tinha uma mulher que sentava sempre no mesmo lugar, e ela sabia que sempre no mesmo lugar sentava um outro rapaz, e o outro rapaz sentava atrás dela. E um dia ela disse para mim: eu não aguento mais ele. Eu disse: mas por que a senhora não troca de lugar? Se a senhora sabe que ele é assim, a senhora tem que trocar de lugar. Ela ficou reinando, brigando, e continuou na mesma vida. E nós não podemos ser assim, continuar na nossa mesma vida que nós levava antes. Se eu sei que a característica da bispa é não fazer barulho na casa dela cedo, eu digo para o bispo que hora eu posso chegar. Ele diz: chega às 9. Eu não posso dizer que a irmã está em pecado porque acorda às 8. É a característica dela. Por quê? Porque ela vai até tarde, dormindo, fazendo os afazeres dela, enfim. É uma característica dela, eu tenho que respeitar. Então, se no momento que eu não respeitar a característica do meu próximo, eu vou meter os pés pelas mãos, e quem vai cometer pecado sou eu e não ele. Amém? O povo está entendendo? Quem conhece Enéas Carneiro, o homem do bordão mais famoso no meio político, aquele que era desprovido de cabelo em cima e descia bastante embaixo, né? O homem que dizia: meu nome é Enéas. Enéas era um homem estudioso, ele tinha muitas faculdades, era um cara instruído, só que ele era taxado de louco, de doidão. Se tu olhasse o Enéas e conversasse com ele, você ia dizer que ele era biruta, que não acreditasse em Deus, porque até rolou uma história que ele queria largar a bomba atômica na favela da Rocinha para destruir todo mundo. Enéas, nos anos de 1900 e Maria Antonieta, ele estava fazendo uma entrevista para um programa que não existe mais, e ele disse assim, com essas palavras, quem quiser procurar, procura no YouTube lá, ele botou assim, ó: não existe força suprema maior que Deus. Então, ele era um cara taxado de doidão, mas ele cria, e ele tinha certeza que existia um Deus vivo, um Deus único. Mas se você vê aquele cara doidão, falando algumas vezes ele falava algumas asneiras, claro, mas eram umas asneiras porque nós não entendíamos o que passava na cabeça dele, né? Eu estava olhando a história do Einstein. Einstein era muito mal em matemática. Einstein chegou a rodar uma vez. Só o que acontece? Aí você olha Einstein, o cara, o gênio, bota a língua para fora, ficou famoso. Ele, o que acontece? Ele tinha uma característica muito peculiar. E se você não conhecer ele a fundo e profundo, você não entende, diz que ele está cometendo erro, diz que ele está cometendo pecado. Uma vez eu pedi perdão para o pastor Jorge, logo que eu cheguei aqui. Eu disse assim: pastor Jorge, eu quero te pedir desculpa, perdão, porque eu achava isso do Senhor. Aí eu fui lá na casa da irmã Michele, numa célula, e eu vi aquele varão lá pregando, aquela voz entonante, cada palavra que saía era um demônio que caía. Aí eu disse: pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu achei, o bispo deve ser doido, ungir esse cara pastor, o cara está na igreja, só bota copinho de plástico, papel higiênico, não faz nada. Mas eu não conheço a característica do meu irmão. Quando eu venho aqui, eu vejo que ele pinta, que ele prega, que ele faz, acontece. Eu vou numa célula, e aí chego lá, e aí ele, boa noite, sem microfone, e prega coisas que só faz acrescentar na minha vida, porque às vezes um irmão prega, e
não acrescenta nada, ainda põe dúvida no que aquilo que a gente já sabia. O vaso prega 5 minutinhos e é uma coisa benéfica, não é porque ele está aqui, mas né, tem que falar. Eu falei só para ele aquele dia, agora estou falando na frente de todo mundo. Aí diz, pastor, eu quero te pedir perdão, porque eu julguei mal, e assim é nós, a gente julga mal o irmão, a gente julga mal a irmã, porque a gente não conhece a característica dele, e acha que ele está fazendo coisa errada. Se nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que muitos personagens da Bíblia tinham característica que os seus próprios aliados não conheciam, e os julgavam mal. Amém? Irmãos, eu já vou entregar, porque se eu passar daqui é de mim e não é de Deus, mas eu só queria deixar uma ressalva para os irmãos. Hoje, quando os irmãos forem dormir, e se por acaso forem falar com o Pai, pergunte e peça para Deus, para dar entendimento, para você ver como é a característica do seu irmão, porque tem irmãos que convivem há 30 anos e não sabem qual é a sua característica. A minha irmã até hoje, às vezes ela cobra o meu irmão, porque o meu irmão não vai visitar, porque o meu irmão não vai numa festa de aniversário, mas o meu irmão ele é totalmente dispersivo. Eu fiquei 4 meses sem saber que ele tinha comprado um carro. Ele não me ama? É claro que ele me ama. Ele me ama do fundo do meu coração, ele me ajuda. Só que ele não é daqueles que qualquer coisa me liga e diz, troquei um parafuso aqui da janela de casa. Tem pessoas que ela não pode trocar um parafuso da mesa, que vai correndo contar para a mãe e para o pai. É pecado? Não, não é pecado, é sua característica, apesar que não pode deixar florar demais, senão se torna pecado. Por exemplo, chega aí no dezembro, no Natal, nós temos sogras, mães, aí aquela briga toda que dá, Natal num, Ano Novo no outro, né? E aí se tu vai no Natal numa, Natal no Ano Novo no outro, já dá briga, porque tu gosta mais da tua sogra do que da tua mãe. Mas não é isso. O que acontece? Tem pessoas que são desprendidas de passar datas comemorativas com a sua parentela. Eu não sei o que é passar um Natal e um Ano Novo com a minha mãe e com o meu pai faz tempo. Quando chega dezembro, parece para mim que é fevereiro, que é janeiro, que é outubro. Eu comecei a comemorar o Natal novamente quando eu vim para Rio de Deus. Eu perdi totalmente o encanto do Natal, do Ano Novo, essas coisas. Por que eu perdi o encanto? Porque eu, não conhecendo a característica do meu pastor, eu olhei para o homem e eu caí e fui morar na rua. Eu, de pregador de altar, fui morar na rua, dormi lá num papelão, num cobertorzinho. Então o que acontece? Eu perdi esse encanto do Natal e da festa. Então hoje eu virei um pouquinho de dispersivo nessa questão da família, porque certa vez um pastor falou para mim, tu casou, a tua família, teu cônjuge, teus filhos, né? Pai e mãe agora são parentes. Não deu para ir no aniversário? Não deu. Não deu para ir no Ano Novo? Não deu. Mãe, agora eu e minha esposa vamos para a praia, né? Agora dezembro aí o bispo vai levar a bispo para Angra, vai dizer para Dona Amélia, a senhora vai para Búzios, né? Aí não pode dar aquela coisa toda assim, mamãe, hoje tu não vai junto. Por quê? É a vida, né, irmãos? Glória a Deus, vamos embora de